Amém? Tá. Pode continuar aí, tá? Pode continuar enquanto eu vou, para nós não perder tempo aqui. Se vocês não forem... Isso, deixa, é isso aí. Deixa esse último aí para nós. Olha só. Terminando aqui para nós entrarmos no porquê de João, tá? Quero comentar um pouquinho sobre a réplica do apóstolo João sobre essas crises ética, cultural e religiosa do tempo. Então, a gente está vivendo, né, ou estamos passando por várias crises, né, mundial hoje. A sociedade, em todas as áreas, familiar, religiosa. Mas essas três crises, elas são muito pontuais e intencionais na sociedade. Tá? Então, eu queria só voltar um pouquinho aqui, que a crise religiosa que a gente está falando hoje, ela é encontrada, na verdade, né, é usada muito nos comitês de éticas, em todas as instâncias institucionais, públicas, privadas e religiosas, mas trata-se de uma ética que não obedece ao paradigma que acompanha a humanidade desde os primórdios, dado por Deus. Não é mais uma ética que o Senhor deixou para a humanidade, como eu disse lá, que Jesus firmou isso, né? Deus próximo a mim mesmo. Então, nessas épocas que a gente está vivendo, na pré-moderna, a moral, antes, né? A época antes dessa nossa moderna agora chegar, antes desse relativismo que vive, né, a nossa moral, a moral pré-moderna era teológica, ou seja, a moral era Deus. Tá? Então, sendo a fé a atribuidora das virtudes do homem, o que isso quer dizer? Que assim, o homem vivendo a moral em Deus, vivendo esses atributos de Deus, o homem estava a serviço de Deus na terra. Antes de nós vivermos o que estamos vivendo, o relativismo. Então, ele estava a serviço de Deus e não da humanidade, a qual ficava em segundo plano. As coisas dessa vida ficavam sempre em segundo plano. Tá? Veja, estou falando da ética, a importância de nós entendermos essa quebra da ética. Então, com essa virada moderna, foi desencadeado, um processo de desvinculação moral também da religião. Escute, redobre a sua atenção um pouquinho aqui para a gente partir daqui. Então, foi feita essa desvinculação, né, moral da religião. Como que foi feita essa desvinculação? A luta pela quebra dos princípios judaicos cristãos. Você já ouviu falar disso? Você vê todo dia aí na televisão, principalmente algumas linhas, né, de pensamento aí, a luta deles acirrada hoje é por quebrar, por destruir, por exterminar da terra os princípios judaicos cristãos. Veja, olha aqui para mim agora, estou falando de ética, veja. Por que a gente está vivendo a crise da ética e a importância de nós entender porque a ética, ela vai desembocar na cultura e vai desembocar na religião. Tá? Por isso que é importante a gente entender. Então, a luta pela quebra dos princípios judaicos cristãos, ela se tornou assim uma luta acirrada nos quatro cantos da terra. Por quê? Olha aqui para mim. Por exemplo, as leis de todas as nações, elas foram tiradas da onde? Da Bíblia, os 10 mandamentos. Toda a constituição de qualquer país era a Bíblia ou Torá, 10 mandamentos. Tá? Era baseado lá, entendeu? Você consegue entender a luta hoje, a briga, porque isso era um valor constituído dado por Deus. Então, essa ética moral aqui, que os princípios judaicos cristãos, eles ofertaram para a humanidade,
Hoje tornou-se um ponto de luta para desfazer isso, para tirar isso. Então, essa luta por quebrar os princípios judaico-cristãos, ele constituiu-se um ponto marcante no desenvolvimento secularizador. O que é isso? Não, vamos quebrar essa moral Deus, que o homem vive para servir a Deus, e vamos criar uma outra ética de vida. Tá? Então, nós começamos a experimentar um Deus em segundo plano. Tá? Veja, isso é a quebra da ética. E aí, gerando assim, veja, uma crise ética, que logicamente criou uma crise cultural, porque a cultura começou a ser destruída também, porque os valores foram destruídos, e logicamente a religião também passou a ser destruída. Veja, aí voltando aqui, olha só, e o que Deus diz a respeito disso? Ele firmou os 10 mandamentos numa ética que ele condensou lá em Mateus 22, do 37 ao 39 e 40, ali ele diz que a ética é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, são os nossos deveres, para com Deus, para com o próximo e para comigo mesmo. Então, deveres são éticas. E aí, é muito importante você entender o que Cristo enfatizou nesse sentido de ética, de moral, é que está lá no capítulo 22 de Mateus, o verso 40, que ele termina essa parte dizendo, olha só, destes dois, Jesus termina dizendo, destes dois, ou desses mandamentos, não dois, desses mandamentos, olha só a palavra agora, dependem, diga dependem. Isso, mais uma vez, diga dependem. Então veja, Jesus está dizendo que essa ética dada por Cristo, firmada por Cristo aqui, dependem. O que depende? Veja, toda lei, pode ler na tua Bíblia lá, tá? Toda lei dependem desses deveres, ética. Você está entendendo? Então, o que o sistema do mundo, que eu quero chamar aqui, o sistema do céu, o sistema do mundo fez? Ele sabe que os princípios judaicos cristãos estão baseados e dependem disso que Jesus e Deus deixou para a humanidade. Dependem disso. Veja, ele diz, dependem toda a lei e os que falam, professam, sacerdotes que ministram, ensinam dela. Então, e Paulo diz que o homem que é espiritual, que entende, discerne bem tudo isso. Tá? Estão aqui comigo, sim ou não? Amém. Então, essa crise aqui, que foi gerada na ética, né, que são características físicas e psíquicas das pessoas, que o seu temperamento e caráter, né, essa formação do ser que era dada outrora desde os primórdios por Deus e firmada por Jesus aqui, agora se tornou um ponto de luta, voltando a dizer, em todas as instituições de ensino, para que os nossos filhos, eles comecem a ser desconstruídos nessa questão da sua ética, que são deveres. Então, exemplo, você observa já que a criança, aqui, em qualquer lugar do mundo, está sendo ensinado isso, que ela está sendo ensinada na sua privacidade. Alguém já viu isso? Privacidade, eles embatem muito essa questão. Outra coisa, olha, o pai não tem mais autoridade sobre o filho, sim ou não? E o que a Bíblia diz sobre isso? Veja, o governo agora está afirmando que os pais não são donos dos seus próprios filhos. Ok? O que é isso? Quebra da ética moral, teológica, divina. Ok? Estão aqui comigo, irmão? Então, essa quebra ética, ela vai desembocar aonde? Na cultura, na forma das pessoas viverem. Então, como eu disse, essa quebra aqui, né, que ela relativizou, né, a religião se tornou moralista. O que quer dizer isso? Ela fala uma coisa, mas faz outra, ela condena pessoas, né, e aquilo que há de interesse ela livra. Ela se tornou hipócrita, moralista, e ela tem se misturado com o mesmo ensinamento
gnóstico, negando assim o próprio Cristo. Por quê? O evangelho que não é o de Cristo, ele nega o próprio Cristo. É isso que o gnosticismo ele era. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, em outras áreas agora aqui, ó, a social, cultural, né? Ela vai se tornar relativa, fluida. Por quê? Porque o reflexo disso foi quebrado, os valores bíblicos, judaicos, cristãos, a moral que era Deus foi levada agora de uma forma distorcida, tá, para a cultura. Então ela se tornou relativa e fluida. Agora eles estão com esse negócio novo aí, quando você ouvir a palavra fluido aí na televisão, é para falar, identificar o gênero, entendeu? Você flui do jeito que você quiser. Então é fluido, ok? E aí, a gente se tornou, sabe, insensível, né? A insensibilidade, o senso de certo e errado começou a fazer parte, então, da ética, né? Veja, Jesus diz sim e não, não tem meio termo. Mas agora, né, essa ética quebrada aqui dos princípios, relativizada, ela tem um senso de certo e errado, mas num sentido, né, diferenciado. Então, a consciência dessa forma, né, humana, ela foi cauterizada dentro de um sistema que não é o sistema divino de Cristo. Próximo slide. Então veja, essa quebra, deu para entender isso, irmãos? A ética foi destruída, os valores morais destruídos. Então agora vem, respingou aonde? Na segunda crise mundial, que é a crise cultural. Então como que acontece? Veja, a gente vive em tempos feito de incerteza, sim ou não? Uma incerteza, de insegurança a respeito de uma posição, né, instável e sólida na sociedade, ou de uma identidade clara, né? Então esse é o nosso cotidiano. Às vezes a gente não consegue, de repente a gente vê aí pessoas sendo processadas porque olhou para um homem e chamou ele de ele. Entendeu? Veja, como é que está a sociedade, a cultura hoje. Eu olhei e vi a mulher, não, chamei ela de ela, mas ela se sentiu mal porque ela não é ela, é ele. Ok? E aí ela tem o direito de me processar, por quê? Porque se sente fluido daquele jeito, relativo daquele jeito, e aí eu que tenho valores, ok? Tenho valores que fundamentam a história da humanidade, não posso exercer eles mais. Você entende isso? Então veja, esse é o problema da sociedade hoje. Então não é mais claro, esse é o nosso cotidiano. Então nós, olha só, não encontramos mais clareza, não encontramos mais certezas, não encontramos mais verdades absolutas na sociedade. Estamos vivendo, né, atravessando uma vida, né, uma vivência diária de uma pluralidade em que nada é categoricamente afirmado, tá? Nada é. E aí você parece que tá caminhando e parece que não existe chão mais. Eu não sei se você se sente assim. Mas às vezes eu olho, né, quando eu olho a televisão, eu olho a política, eu olho o governo, sabe, eu olho as coisas, a igreja mesmo de Cristo, eu tenho a sensação de que o chão, sabe, saiu dos nossos pés. Essa sensação que a cultura hoje está vivendo. Então veja, se antes o nosso desafio para a questão da identidade humana na cultura era construir ela dentro de uma forma consistente, baseado nesses valores, tá? Se antes essa era a nossa luta, hoje o problema da identidade do ser humano, ela emerge, sobretudo, de uma massificação. Escute, uma massificação daquilo que eu disse agora para você aqui, ó, através dos ensinos, tá? Ensinos nas escolas. Qual é a massificação que a gente hoje está vivendo na cultura? É que os nossos filhos estão sendo ensinados a não aderir nenhuma identidade. Tá? Não, você não é o que você acha que é. Tá? Então, veja, no sentido de gênero, isso está sendo ensinado, e também no sentido de fé. Tá? O que está sendo ensinado nessas ideologias, nas instituições de ensino hoje, de uma forma majoritária, tá, irmãos? Quero que vocês entendam isso. O que está sendo ensinado? Que
todos os caminhos, no sentido de fé, todos os caminhos levam a Deus. Tá? E isso é verdade? O que a Bíblia diz sobre isso? Quem disse? Eu sou a vida. Ninguém vem senão... Veja. Mas o que está sendo ensinado? É que todos os caminhos levam a Deus. Isso se chama espiritualidade abrangente. Tá? Ecumenismo. Então você pode servir a Deus do jeito que você quiser, da forma que você entender. Por quê? Porque você é autossuficiente. Entendeu? Porque a quebra, a ética foi quebrada. A direção não é mais Deus. O governo não é mais Deus. É você e aquilo que você entende como certo e errado. Não como os valores que foram instituídos por Deus para a humanidade está dizendo que é certo. Não, agora é você que define aquilo que é certo. Então olha só, esse é o caminho que nós estamos vivendo. Então o ser humano, olha só, que não foi criado para esse caos, não foi criado para essa anarquia, ele se sente perdido, sem direção, no meio de uma situação, de uma cultura dessa que é relativa, ele está perdido, fazendo assim, gerando assim, então uma quebra na sua identidade. E aí olha só, a grande questão, o problema disso na cultura, veja, preste atenção, que a cultura então, ela se torna mais do que valores e ideias, veja. A cultura antigamente, né, era para estabelecer valores. Era para estabelecer uma identidade, critérios de valores. Então, hoje não é mais. Olha só, a cultura se torna mais importante que valores, não é mais importante, e valores, a ideia é se promover. Quebrou-se isso. O que é? A cultura se torna apenas um meio. Escute, antes, a cultura era para estabelecer valores. Coloca o próximo ali. Coloca o próximo slide para mim aí. Está aqui. Tá? Então, antes, a cultura é para estabelecer isso aqui, ó, tá? Cor, etnia, religião, língua, vestuário, música, dança, usos e costumes, habitação, gastronomia, tempo livre, festividades. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, de cultura. Indiano, qual é a cor e etnia deles? Religião. Língua. Vestuário. A gente não se identifica, a gente não identifica logo eles por causa do vestuário? Sim ou não? Né? Música e dança. Nada contra, irmão, é cultura. A gente não está desfazendo a cultura aqui, estamos só mostrando para você. Festividades, tem festa deles, não é igual a nossa? Não. Tempo livre? Não. Gastronomia é igual? Curry. Né? Chicken curry, tá? Habitação, né? Usos e costumes, diferentes. E a nossa? Então veja, olha só, esse princípio aqui, ó, ele é um elemento, a cultura é um elemento de identidade para nós. Para a gente identificar as identidades. Mas olha o que tem acontecido hoje. Se você observar, você vai encontrar muitos indianos fora disso, disso. Tá? Veja, e essa diversidade de cultura foi Deus que criou também. Tá? Só que a questão aqui hoje, dessa quebra, dessa ruptura da ética, ela respingou na cultura. Então hoje a cultura ela se torna apenas um meio, escute, ela se torna apenas um meio para manter a máquina do consumo das mudanças ideológicas funcionando. Tá? Vou repetir para você. Olha, hoje a cultura ela se tornou apenas um meio para manter a máquina do consumo das mudanças ideológicas funcionando. Então, ela se torna o quê? É uma cultura líquida, ou seja, a cultura muda, escute, a cultura muda quando a máquina ideológica quiser. Stuart Hall,
professor aqui em Birmingham, já tratou disso há muitos anos atrás. Tá? Então, ou seja, olha só, a cultura hoje, a quebra disso, está sendo trabalhado nas culturas para que ela se torne móvel, líquida, se desfaça. Quando? Quando a máquina da ideologia quiser mudar, ela vai mudar. Sabe, as culturas mais fortes na Terra hoje, elas estão sendo massacradas, abaladas, destruídas de uma forma muito, muito grande. Tá? Muito grande. Então, preste atenção nisso. A gente precisa entender que nós temos uma cultura, sim ou não? Tá? Deus nos deu uma cultura. Eu não sei se você lembra, mas há um tempo atrás, a gente falou sobre cultura aqui, e eu ministrei aos irmãos falando que da onde vem a palavra cultura. Lembram disso? A palavra cultura vem de culto. Você consegue entender? Ética, Deus, valores, instituído. Então, era gerado um tipo de pessoa na terra que vivia para servir os propósitos e princípios de Deus. Tá? Então, ele servia onde isso? Dentro da sua cultura e dentro da sua religião, certo? Então, como que Deus estabelecia isso? Dentro de culto. Uma forma de culto, que era o quê? Aquilo que a gente falou. Então, a cultura, o termo de culto é para determinar, ou seja, conjunto de hábitos, práticas e crenças sobre as quais se constrói uma sociedade. Tá? Veja, um conjunto. Deus instituiu. Tá? Como eu disse, a palavra culto, ela tem origem no latim e no grego, que significa construir, dar origem. Então, olha só, o desejo de Deus, através do culto, era fazer o quê? Criar um hábito, criar uma prática, através de uma crença sobre as quais Deus queria construir uma sociedade na terra. E sendo assim, essa sociedade iria transmitir ao longo dos tempos e das gerações esse costume, esses hábitos e essas crenças que veio do céu para nós. Você entende isso, irmão? E daí hoje, né, o sistema do mundo, as ideologias, elas começaram na ética, foram para a cultura e ela respingou aonde? Na religião. Tá? Então veja, a terceira crise, a religiosa, não deu tempo de eu fazer ali, o sistema religioso hoje, ele recebe, escute, os resultados daquilo que não fez e daquilo que o sistema do mundo fez. Tá? Vou repetir. O sistema religioso hoje, ele recebe o resultado daquilo que ele não fez e daquilo que o sistema do mundo fez. Você entendeu isso? Por quê? O sistema trabalhou direitinho, enquanto a gente estava enclausurado aqui, preso, né? Nesses dogmas, né, de doutrina que não são doutrina, né, enquanto estava preocupado com decidir se o irmão vai para o céu ou não vai, se a roupa, se a saia da irmã podia usar saia ou não, se o cabelo dela, imagina, irmão, podia cortar ou não podia, se pode usar batom ou não pode, se pode usar televisão ou não pode, enquanto a igreja passou anos discutindo isso. Você entende isso, irmão? Enquanto a gente estava discutindo aqui, sabe, coisas, questões, o sistema do mundo estava trabalhando, sabe, nem é deixa esse povo que falem. Eu vou construir um tipo de ser humano aqui que amanhã vai confrontar a própria igreja. Então o que aconteceu? Enquanto a gente discutia aí, isso, os nossos filhos iam para a escola, e eles cresceram lá com essa mentalidade, porque eles têm um propósito para gerar um tipo de ser humano. A gente estava só brigando entre si, entendeu? Aí o que aconteceu? Os nossos filhos chegaram para nós, crente, e peitaram a gente. Não creio nisso. Isso não é verdade. Quem é você para dizer isso para mim? Entendeu? Quem é você para dizer que eu tenho que vestir e que não tenho que vestir?
Você está entendendo, irmão? Então, veja, enquanto a gente está preocupado com as formas das coisas, o mundo está exercitando a essência do maligno. E João vai dizer isso para nós, ele vai falar do anticristo aqui, nós vamos voltar a falar nisso. Tá? Durante esse ano a gente vai falar sobre o anticristo, que João pontuou, o espírito do anticristo na terra de novo. Ele vem falar sobre isso. Então veja, é importante que a gente entenda isso. Sabe? Que a gente compreenda essa questão. Então, olha, o que tem acontecido hoje? Essa quebra, né? essa relativização hoje que aconteceu dentro da igreja. Por nós não pensarmos nessas crises, sabe? O que aconteceu? Cada vez mais parece que as pessoas, elas creem em Deus, mas não se sentem à vontade dentro de uma instituição. É ou não é, irmãos? Cara, eu encontro muita gente, não, cara, amo, nossa, você conversa, parece até um cristão. Entendeu? Fala de Deus, é temente a Deus, nossa, ora para Deus, ministra, sabe? Ora pedindo direção todo dia de Deus, parece crente. Entendeu? Parece, mas não é. Você consegue entender isso? Então veja, por quê? Em meio a todas essas crises aqui, ó, escute, o cristianismo, nós cristãos, somos chamados a encontrar e a compreender o nosso rosto, a nossa face, a nossa identidade, ao meio a essa ética, né, diluída, em meio a essa cultura, sabe, desconstruída. Nós, igreja, somos chamados a encontrar o nosso rosto lá, a encontrar a nossa identidade lá. Sabe, nós somos chamados para isso. Então, encontrar o nosso lugar no meio dessa pluralidade, de outras tradições, de outras crenças religiosas, das mais diversas que nós encontramos por aí hoje. Então, nós precisamos fazer essa pergunta para a gente aqui hoje pela manhã. Que implicações tem o fato de eu ser cristão? Entende, irmão? Que implicação tem? Em que consiste hoje a minha identidade como cristão? Tem alguém aqui comigo? Outra pergunta. Quem é o cristão na terra? Mais uma. O que se espera dela, como cristão? Tem alguém aqui comigo, irmão? Isso é buscar a nossa face. Isso é buscar a nossa identidade. Entendeu? O que esse mundo mergulhado em tantas crises espera desse grupo de pessoas que se intitulam cristã? O que esse mundão espera de nós? Então veja, a resposta é que não estamos sabendo responder isso. Conclusão? Crise religiosa. Tá? Porque lá, por exemplo, você anda no meio da sociedade, você vê as pessoas convictas da sua ideologia. Elas brigam, batem, matam, dão na cara, desfazem, quebram tudo para defender aquilo. E a gente? Por quê? Porque não temos convicção daquilo que nós somos. Tá? Então, olha só, aqui eu quero pontuar agora para mim concluir o que João responde a essas três crises. Então, ele responde à primeira crise, João vai tratar com a prova doutrinária. Tá? A resposta à crise cultural, João vem tratar aqui da prova social. Tem uma prova social que o crente demonstra lá fora que ele vai deixar bem claro aqui. E a resposta para a crise religiosa, ele vai dizer, essa é a prova moral. Existe uma prova moral que todo crente, que é crente de verdade, aonde ele está, ele vai ser aquela pessoa. Alguém está entendendo? Pode dar glória a Deus, irmão? Então é disso, veja, é isso que a gente tem que falar. E uma coisa importante aqui que eu não posso deixar é que existe alguns estudiosos aqui
que quando eles estudaram essa carta de João, eles deixaram algumas coisas registradas. Por exemplo, John Wesley, ele disse que essa é a parte mais profunda das Sagradas Escrituras. John Wesley disse quando ele estudou a carta de João, essas cartas de João. William MacDonald, ele diz que essa epístola é como um álbum de família. Que família? A família de Deus. Ele descreve que todos que são membros da família de Deus, assim como os filhos refletem os pais, ele diz, os filhos de Deus também refletem a sua semelhança. Ele resume o que João ensina aqui, William MacDonald. Tem um outro cara aqui, o Simon Kistemaker, ele diz que essa epístola poderia ser chamada de tratado teológico para nós. Olha que coisa profunda. Então, irmãos, é muito importante a gente entender. Veja, a resposta de João aqui, no capítulo 4 de 1 João, do 1 ao 11, não vou ler apenas um outro texto aqui, mas o que ele está trazendo aqui como a busca, sabe, a prova de que você pode resistir a essas quebras da ética. Como? Ele diz, exercendo a verdadeira fé em Cristo Jesus. Então, por quê? Porque a crise que estavam vivendo naquela época é que quem negava Jesus, negavam que Jesus veio em carne. E ele diz, ninguém pode considerar-se cristão negando a encarnação de Cristo, negando a doutrina da natureza divina humana de Cristo. Por quê? Porque havia um ensino gnóstico na época que fazia a distinção entre o Cristo histórico e o Cristo divino. O que é isso? A separação, não acreditavam na matéria, a matéria é totalmente má e o espírito é bom, desprezavam a matéria, por consequência o corpo podia ser usado da forma que quisesse, trazendo assim então a promiscuidade para as pessoas de dentro da própria igreja. Veja, um ensino diabólico que a igreja devia rechaçar. Aí João entra aqui, dizendo, olha, algumas mentiras precisam ser refutadas. No capítulo 2, verso 2, ele traz o seguinte, quem é mentiroso? Ele diz, senão aquele que nega a Jesus Cristo. Ele diz, este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui? Para o apóstolo João, não tem meio termo. Você entende, irmão? Não tinha meio termo. Quando se trata de doutrina, João está dizendo, ou é verdade ou é mentira. Ponto. Entendeu? Você quer vencer a ética, a destruição da ética, ele fala assim, olha, tem a prova doutrinária, você tem que conhecer a Bíblia. Tá? Exerça com a fé. Aí outra coisa, havia outras mentiras, né, que traziam heresias para a igreja. Ele diz assim, olha só, é mentiroso aquele que diz que tem comunhão com Deus, olha só, mas anda nas trevas. Tá? Por quê? Ele está refutando o quê? Os caras dizem, não, eu tenho a minha espiritualidade, né, ela é abrangente. A gente está vivendo isso, sim ou não, irmãos? Mas o que está fazendo? Então, como meu corpo, a matéria má, eu também pratico algumas coisas obscenas. Ele diz, ei, está errado. Ele diz assim, olha, não tem como. É mentiroso aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas anda praticando coisas das trevas. Cara, isso aí não existe, ele falou. João traz isso para nós. Veja, fortalecendo a fé, a nossa identidade. Ele diz outra coisa. É mentiroso que diz que conhece a Deus, mas, segunda coisa, não conhece os seus mandamentos. Veja, não tem como, João está dizendo. Cara, veja, ele está pregando para um povo, numa época, sabe? E é importante esse ensinamento de João para nós ainda hoje, como eu repeti aqui, vou dizer de novo, como disse o Nicodemos, né? As heresias do passado, elas são a mesma hoje, com um formato diferente, com a embalagem diferente, mas é a mesma heresia. O diabo é o mesmo agindo de forma diferente. Tá? Então João vem e traz essa espada aqui, né? Essa palavra para nós, para destruir essas sofismas. Né? Segunda coisa, vou pular aqui para a gente terminar, tá? Vou deixar um monte de coisa para lá. A prova social, que é uma resposta agora, né? Ele está dizendo, olha, existe uma prova social para a gente responder esse problema cultural aí. Tá? E qual era? Ele diz, olha, tem uma coisa que é claro, que está no ensinamento, que é escrito que é um mandamento, João diz, no capítulo 2, versos 7 e 8, ele vai dizer o seguinte, o amor. Tá? O amor é a prova. Tá? Ele diz o seguinte, olha só, o apóstolo escreve dizendo, amados, capítulo 2, 7 e 8,
não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, ele diz, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdade, nele em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já vem brilhando. O que João está falando? Ei, existe um mandamento já. O mandamento lógico das Escrituras para você passar essa prova cultural no meio da sociedade que você vive é exercitar um amor divino. Não humano, um amor divino. Por quê? Olha só, olha aqui para mim, irmãos, presta atenção, eu já estou concluindo, tá? Com muita dor no coração, porque tinha muita coisa boa ali, mas eu vou concluir, ok? Tem um ano inteiro para falar. Existe uma lógica nos imperativos morais bíblicos. Presta atenção. Qual é a lógica dos imperativos morais bíblicos? Veja, nós fomos criados à imago Dei de Deus, ok? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nesse caso, veja, é o que João está afirmando aqui. A nossa plena humanidade deve desenvolver-se em conformidade com o Deus a quem expressamos e de quem derivamos. Entendido isso, irmão? A minha humanidade, o meu caminhar na sociedade cultural, a minha forma de agir lá, ela deve desenvolver em conformidade com o Deus que eu digo que derivei dele. Por isso que João diz, quem é nascido, gerado de Deus, vence o relativismo. Se eu não venço, o que isso está bem claro para mim? João é bem categórico. Não é nascido de Deus, precisa nascer de novo. Simples assim. Então veja, por quê? Veja, essa prova, né? essa lógica imperativa da Bíblia, da moral teológica bíblica, eu sou criado à imagem de Deus, então a minha vida tem que desenvolver em conformidade com aquilo que Deus diz que eu sou. Ok? E aí, olha só, a lógica na sociedade é, se Deus é amor... Não. Se Deus é amor, como que eu vou ser ódio? Alguém está entendendo, irmão? Como que eu vou odiar as pessoas que vivem de forma tudo errada? Como que eu vou mandar matar as pessoas que pegaram um crucifixo lá e enfiaram no nariz? Você consegue entender isso? Essa é a questão lógica da Bíblia. O evangelho puro e verdadeiro, ele vai andar no meio dessa sociedade podre, destruída, mas sem ter ódio no coração. Tá? Então, se Deus é amor, eu não posso ser ódio. Por quê? Eu não posso banir pessoas da existência. Porque Deus é amor e eu não sou ódio. Então, se Deus é a verdade que Ele disse que é, como que eu vou ser mentira? Você entende? Veja, eu estou falando de resposta de João para uma cultura social, a vivência. Se Deus é a verdade tal, e eu sou gerado em Deus, como que eu vou viver uma mentira? Tem alguém aqui comigo, irmão? Você consegue entender? Ele disse, é fácil discernir, é fácil decidir quem é cristão e quem não é. Tá? Então, se Deus nunca roubou ninguém, como que eu posso roubar, lesar o meu irmão? Alguém? Tem alguém aqui comigo, não? Tá? Veja, isso é um ensinamento, é a resposta de João para essas crises. Crise ética, crise cultural, ele está dando resposta aqui. Então, veja, a questão do pecado, viver no meio da sociedade, depende do funcionamento, sabe, em conformidade com o caráter de Deus, com a natureza de Deus. Então, olha só, independe do lugar de situação. Se eu tenho um caráter formado de Cristo, se eu fui gerado nele. Então, aí João termina com umas coisas assim, pancadão mesmo. Ele diz, olha, quem não ama permanece nas trevas. E ele diz, quem não ama permanece na morte. Quem não ama jamais viu a Deus, porque Deus é amor. Aleluia!
Isso não é tremendo? Aí ele diz, não podemos separar a nossa relação com Deus da nossa relação com os nossos irmãos. João ensina, quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus quem não vê? Veja, então também o amor cristão não consiste, escute, apenas em palavras, mas com ações concretas de ajuda aos necessitados. João está dizendo isso, ok, irmãos? Então não é um amor permissivo que João está dizendo aqui, não é um amor permissivo, mas é um amor divino. E esta é a prova social que João apresenta para a igreja daquele tempo e que serve para nós ainda hoje. Tá? Então, o segredo ele diz, ei, se você nasceu de Deus, você ama. Ah, mas a sociedade, não, mas você é assim, se Deus é amor, você não pode ser ódio. Se Deus é verdade, você não pode ser mentiroso. Se Deus não rouba, então você não pode ser ladrão, meu irmão. É simples. E aí a sociedade, o meio, a cultura que está vivendo com você, vai ver em você e dizer, cara, esse é diferente, esse tem cara de Cristo. Por quê? Porque está padecendo pelas coisas que são valores. Deixa eu falar para você, irmão, esses dias eu disse aqui, a gente vive num mundo hoje politicamente correto. As pessoas gostam de ver politicamente correto. Dá tudo certinho. Deixa eu falar para você, nós estamos indo para um lugar onde as leis instituídas por esse sistema do anticristo, do espírito do Satanás na terra, eles vão criar leis onde aquilo, já estamos vivendo aquilo que são valor para nós, a gente vai ser o quê? Transgressores. E se você não quer ser um transgressor desde agora, entendeu? Então é melhor você abandonar a sua fé. Porque é o que você vai se tornar. Um transgressor. Porque imagine, se você defende se você hoje já defende marido e mulher, filhos, como família, você já está errado. Tá? Se você não aceita outra coisa além disso, você já está equivocado, você já não faz parte dessa sociedade moderna, destruída, relativizada, fluida. Tá? E aí ele termina aqui com a terceira prova, a prova religiosa agora. Veja, eu concluo aqui, essa é boa. A prova moral. Então, olha o que João diz. Ele diz no capítulo 2, verso 3 de 1 João, ele diz assim, ora, sabemos que temos conhecido, e por isso, se guardamos os mandamentos. Ele diz, então, o que ele está dizendo aqui? Olha, nós temos conhecido, somos conhecidos, como que a gente é conhecido? Se a gente guarda os mandamentos do Senhor. Tá? Então, o que é isso? A prova moral é se a gente obedece o que Deus diz para nós. Tá? O que Deus está dizendo, eu estou vivendo. Porque se eu me intitulo cristão, tá? E a minha moral, ela não está ajustada àquilo que a Bíblia diz para mim, então há uma incoerência. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? Há uma incoerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, e não dá certo. Aí João diz a segunda coisa, olha, a inconsistência moral é a negação do conhecimento de Deus. Olha só o que ele diz, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os mandamentos, ele diz, olha, talvez seja mentiroso. Não, ele diz, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ponto. Veja como João é porreta. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Ele é um cabra, sabe, lá do Paraná. Do Rio de Janeiro. Lá de Minas, São Paulo, de Goiânia. Lá do Espírito Santo. Glória a Deus, irmão, lá das Inglaterra. Amém? Então veja, olha, ele é categórico. A prova moral da religião. A gente só vai passar nessa prova quando, veja, aquilo que eu falo é a mesma coisa que eu faço. Tá? Essa é a prova da religião. Então, ele está dizendo, aqueles que têm fé em Cristo e amam a Cristo, devem andar assim como Cristo andou em obediência. Ou seja, o credo, aquilo que eu creio, precisa estar em sintonia com a minha vida. O que cremos tem que desembocar naquilo que fazemos. Escute, não pode haver um abismo entre a minha teologia e a ética. Não pode haver um abismo entre a fé que eu professo e as obras que eu tenho que praticar, irmãos. Não pode ter um abismo entre o que eu falo e aquilo que eu faço. Alguém está aqui comigo nesta manhã?
Então isso é prova moral de que eu estou obedecendo a Deus. Tá? Não existe abismo na minha teologia, naquilo que eu estou fazendo, na minha ética de vida, na minha moral, no meu conviver, sabe, social, cultural. Não há mudança, nem sombra de dúvida. Veja, eu gosto disso. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Ponto. Não tem discussão. Ok, irmãos? Então, se a gente entendeu isso, a gente começa a ser, então, uma comunidade que tem uma identidade no meio de um mundo pluralizado, fluido, relativizado, destruído, desconstruído, sem valores nenhum. Então nasce quem? Quem que aparece aí? A Igreja de Cristo. Olha aqui para mim, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai escrever uma coisa que a natureza, que o universo, que sabe, aquilo que Deus criou, espera com muita impaciência. Espera com muita, sabe, ansiedade a manifestação desses verdadeiros filhos de Deus. Por quê? Porque ainda está meio complicado discernir no meio da sociedade quem é quem lá. Ainda está complicado olhar para alguém e ver Cristo. Mas Deus está levantando a sua noiva na terra. Deus está levantando um povo na terra. Deus está levantando uma cultura na terra. Deus está levantando uma ética na terra. Deus está levantando um sistema, não é religioso, porque nós não somos religiosos, mas nós somos o povo de Deus, com a cara de Deus, nascido de Deus, que tem convicções em Deus, e que vive a verdade de Deus, que não há sombra de dúvida desse povo, e que eles são levantados na face da terra, como alguém transgressor, mas para Deus é a sua noiva! É a noiva que se levantou para o mundo suja, para o mundo hipócrita, mas para Deus pura, santa, imaculada, itaviada, santificada, plena, linda, maravilhosa, majestosa, graciosa, cheio da unção, cheio da graça, cheio do mover de Deus na vida. Esse é o povo que tem uma identidade divina, irmão. Esse é o povo que Deus está esperando que se levante na terra. Nós precisamos dar a nossa face, nós precisamos dar o nosso rosto, nós precisamos mostrar quem nós somos. O mundo precisa ver Deus estampado em nós. Meu Deus! Ou então não vale a pena. Ou então nós estamos perdendo tempo. Domingo de manhã, aos sábados, nós estamos perdendo tempo. Ou nós nos levantamos para ser esse povo, com essas características, com essa imagem, com essa identidade. Ou nós estamos perdendo nosso tempo. Do fundo do meu coração, esta manhã, a minha oração esta semana toda foi para que Deus revelasse isso de uma forma profunda ao teu coração. Que as minhas palavras não fossem vazias. Que as minhas palavras, sabe, não estivessem apenas dentro daquilo que Ele me falou, mas que tivesse porção dEle, porque senão era um sino vazio. Então a minha oração nesta manhã é para que o Senhor toque o teu coração com esta verdade. Aleluia. E que a gente assuma de vez. Não dá para ser, irmãos, ter dúvidas daquilo que nós somos. Não dá. Nós abraçamos a missão de Deus e cooperamos com o façamos dele. Ou a gente vai ser consumido por esse mundo
relativista, essa máquina destruidora que está vindo por aí. A única forma de mantermos em pé é que todos os outros reinos e tronos estão sendo destruídos, por mais que eles achem que estão crescendo. Mas o que está crescendo, o reino que está sendo edificado na terra, é o reino de Cristo. Ou a gente se alista para essa guerra, para essa batalha, ou a gente deixa ela de vez. Essa é a palavra do Eterno para nós nesta manhã. Então eu queria convocar você esse ano, para a gente se enganjar nessa guerra, para a gente lutar por isso, irmãos. Nós conseguimos fazer grandes coisas porque temos Deus do nosso lado. Existem pessoas precisando, sabe, daquilo que nós temos. Existem famílias, cidades, nações gritando, pessoas sendo destruídas, famílias sendo destruídas. Enquanto nós estamos aí em dúvida as coisas desta vida ou as coisas do nosso Deus. Então o nosso chamado desta manhã, se quisermos ter uma identidade onde as pessoas percebam Deus, a gente tem que sair desta manhã aqui dizendo como o apóstolo Paulo: eu faço parte do teu grupo, Paulo. Para mim o viver a partir de hoje é Cristo. E as outras coisas eu vou fazer porque eu preciso. Mas enquanto eu trabalho, eu quero glorificar o teu nome. Enquanto eu estudo, eu quero ser a manifestação das tuas virtudes lá. Enquanto eu saio com um amigo meu e sento com ele, tomar um café, me usa para liberar quem o Senhor é em mim lá. Veja, está faltando isso nas nossas relações. Eu quero repetir aqui, o povo não quer saber das nossas verborreias. Não é isso que vai atrair as pessoas, não é isso que vai convencer as pessoas, mas é a qualidade das nossas relações. É a maneira com que nós nos relacionamos, que nós amamos, independente de situações, de mérito, de merecimento, porque nós fomos alcançados pela graça, lembram disso? E nós precisamos ser essa expressão de graça para alguém que não merece. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu o Evangelho. Existe a criação, a queda, a redenção e a restauração de todas as coisas que estão nas nossas mãos. Paulo diz aí, em Efésios 1, Paulo diz aí, o Cristo colocou tudo debaixo dos pés. Tudo. E para restaurar todas as coisas, Ele deu para a igreja. Quem quer cooperar com o Façamos de Deus nesta manhã? Eu quero que você levante um clamor então aqui. Que você sinta o que Deus sente. Peça para Deus compartilhar o coração dele com você nesta manhã. Peça para Ele revelar para você aquilo que você ainda não está compreendendo, aquilo que é dúvida para você. Peça para Ele compartilhar.